Essa é a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes. Elon Musk com 221 bilhões de dólares, Jeff Bezos com 210, Bernard Arnault com 194 bilhões, Mark Zuckerberg com 176, Larry Ellison com 173, Larry Page com 150 bilhões, Sergey Brin com 143, Bill Gates com 133, Steve Ballmer com 130 bilhões de dólares e Warren Buffett com 128 bilhões de dólares. Lembrando, dá quase R$1 trilhão. Mas detalhe, Warren Buffett já doou mais de 51 bilhões de dólares em vida. E se a gente somar esse valor ao seu patrimônio, ele deveria ter 178 bilhões de dólares. Isso tornaria ele o quarto homem mais rico do mundo. E talvez você não saiba, mas Warren Buffett já tem 93 anos. Em agosto desse ano ele vai fazer 94. E por mais que o braço direito dele e grande amigo Charlie Munger tenha vivido até os 99 anos, muita gente se pergunta: o que vai acontecer com todo o dinheiro do Warren Buffett quando ele falecer? Porque ele acabou de responder essa pergunta pra gente. Warren Buffett definiu o seu testamento e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreve no vídeo. Para onde vai o dinheiro? Antes de eu te mostrar exatamente para onde vai o dinheiro do nosso querido velhinho de Omaha, deixa eu te mostrar uma carta que o próprio Warren Buffett escreveu falando sobre a sua promessa filantrópica. A gente vai ler essa carta juntos agora. Em 2006, eu assumi o compromisso de doar gradualmente todas as minhas ações da Berkshire Hathaway para fundações filantrópicas. Eu não poderia estar mais feliz com essa decisão. Agora, Bill, Melinda Gates e eu pedimos a centenas de americanos ricos que doem pelo menos 50% da sua riqueza para caridade. Portanto, penso que é apropriado reiterar as minhas intenções e explicar o pensamento que está por trás delas. Em primeiro lugar, o meu compromisso. Mais de 99% da minha riqueza vai para filantropia durante a minha vida ou na morte. Medido em dólares, esse compromisso é grande. Num sentido comparativo, porém, muitos indivíduos dão mais aos outros todos os dias. Milhões de pessoas que contribuem regularmente para igrejas, escolas e outras organizações, portanto, abrem mão do uso de fundos que de outra forma beneficiariam suas próprias famílias. Os dólares que essas pessoas colocam em um prato de coleta ou doam para United Way significam filmes, jantares fora, ou outros prazeres pessoais perdidos. Em contraste, minha família e eu não abriremos mão de nada que precisamos ou queremos ao cumprir essa promessa de 99%. Além disso, esse compromisso não me deixa contribuir com o bem mais precioso, que é o tempo. Muitas pessoas, incluindo, tenho orgulho de dizer, meus 3 filhos, doam extensivamente o seu próprio tempo e talentos para ajudar os outros. Presentes desse tipo costumam ser muito mais valiosos do que dinheiro. Uma criança em dificuldades, ajudada e nutrida por um mentor atencioso, recebe um presente cujo valor excede em muito o que pode ser concedido por meio de um cheque. A minha irmã Doris oferece diariamente ajuda significativa de pessoa para pessoa. Tenho feito pouco disso. O que posso fazer, no entanto, é pegar uma pilha de certificados de ações da Berkshire Hathaway, cheques de reivindicação, que, quando convertidos em dinheiro, podem gerar recursos de longo alcance e comprometê-los a beneficiar outros que, por sorte, tenham conseguido. Recebeu as palhas curtas na vida. Até a data, cerca de 20% das minhas ações foram distribuídas, incluindo ações dadas pela minha falecida esposa, Susan Buffett. Eu continuarei a distribuir anualmente cerca de 4% das ações que mantenho. No máximo, os rendimentos de todas as minhas ações da Berkshire serão gastos para fins filantrópicos até 10 anos após a liquidação do meu patrimônio. Nada irá para doações. Quero que o dinheiro seja gasto nas necessidades atuais. Esse compromisso deixará intacto o meu estilo de vida e o dos meus filhos também. Eles já receberam quantias significativas para uso pessoal e receberão mais no futuro. Eles vivem uma vida confortável e produtiva, e continuaria a viver de uma maneira que me dê tudo o que eu poderia desejar na vida. Algumas coisas materiais tornam minha vida mais agradável. Muitos, entretanto, não o fariam. Gosto de ter um avião particular caro, mas possuir meia dúzia de casas seria um fardo. Muitas vezes, uma vasta coleção de bens acaba possuindo seu dono. O bem que mais valorizo, além da saúde, são os amigos interessantes, diversos e de longa data. Minha riqueza veio de uma combinação de viver na América, alguns genes de sorte e juros compostos. Meus filhos e eu ganhamos o que chamo de loteria do ovário. Para começar, as probabilidades de o meu nascimento em 1930 ter ocorrido nos Estados Unidos eram de pelo menos 30-1. O fato de ser homem e branco também eliminou enormes obstáculos que a maioria dos americanos enfrentava na altura. Minha sorte foi acentuada por viver em um sistema de mercado que às vezes produz resultados distorcidos, embora no geral sirva bem ao nosso país. Trabalhei em uma economia que recompensa alguém que salva a vida de outros em um campo de batalha com uma medalha, recompensa um grande professor com notas de agradecimento dos pais, mas recompensa aqueles que conseguem detectar a precificação incorreta de títulos com somas que chegam a bilhões. Em suma, a distribuição de canudos longos do destino é extremamente caprichosa. A reação de minha família e de mim, a nossa extraordinária boa sorte,
parte não é de culpa, mas sim de gratidão. Se usássemos mais de 1% de minhas verificações de sinistros em nós mesmos, nem nossa felicidade, nem nosso bem-estar seriam melhorados. Em contraste, os restantes 99% podem ter um enorme efeito na saúde e no bem-estar de outras pessoas. Essa realidade estabelece um caminho óbvio para mim e para minha família. Manter tudo o que pudermos precisar e distribuir o resto à sociedade para suas necessidades. Minha promessa nos leva a seguir esse caminho. Então existem 3 pilares da carta do compromisso de doação do Warren Buffett. O primeiro é um compromisso filantrópico. Ele se comprometeu a doar 99% da riqueza dele para a filantropia durante a vida dele ou depois da morte dele. Segundo, sacrifícios comparativos. Ele reconhece que, ao contrário de muitos que doam parte significativa dos recursos, a doação dele não vai afetar o estilo de vida dele ou da família dele. Por exemplo, uma pessoa que tem 130 bilhões de dólares, doar 120 bilhões de dólares é 99%. Essa pessoa ainda é bilionária, sobra 1 bilhão de dólares. E uma pessoa que tem 10 milhões de dólares, se ela doar 9,9 milhões, 99%, ela vai ficar com apenas, entre aspas, 100 mil dólares. Proporcionalmente é a mesma coisa, mas na prática não é a mesma coisa. O terceiro pilar aqui é a sorte e responsabilidade. O Warren Buffett acredita que a riqueza dele é resultado de 3 coisas: sorte, genes favoráveis e o sistema de mercado americano. As 3 ele não tinha controle. Logo, ele acredita que é a responsabilidade dele usar essa sorte para beneficiar os outros. Ou seja, desde 2006, o Warren Buffett tem muito claro que ele é um cara sortudo e ele está apenas devolvendo para a sociedade. O sacrifício dele, por mais que seja grande, não vai atrapalhar o estilo de vida dele. Ele vai doar 99% de tudo que ele tiver, uma parte em vida e uma parte no seu falecimento. E ainda tem gente que reclama do capitalismo e do mercado. O ponto é, para onde vai o dinheiro do Warren Buffett? Isso aqui depende totalmente do testamento dele. Então, como que era antes? Até alguns dias atrás, no testamento, dizia que 99% do patrimônio dele seria destinado para o uso filantrópico da Fundação Bill e Melinda Gates e das instituições de caridade ligadas à família dele. Esse é o destino do dinheiro. Bill e Melinda Gates Foundation, fundação de filantropia do Bill Gates e da ex-esposa dele. A Fundação Susan Thompson Buffett, que é fundada em memória da primeira esposa dele, a Susan, usada para financiamento de bolsas de estudo universitárias. Fundação Sherwood, que foi fundada pela filha dele, Susan Alice Buffett, e também para promover a educação infantil e a justiça social. Para Howard G. Buffett Foundation, que é fundada pelo filho dele, o Howard Graham Buffett. Segurança alimentar, mitigação de conflitos e combate ao tráfico de pessoas. E a Fundação Novo, foi fundada pelo filho dele, o Peter Buffett, e a nora dele, Jennifer Buffett. Como é agora? Warren Buffett disse assim para o Wall Street Journal: a Fundação Gates não vai receber nenhum dinheiro depois da morte dele. Ou seja, a Bill e Melinda Gates Foundation apenas durante vida, não postumamente. O novo fundo é administrado pelos 3 filhos dele, em vida e postumamente. E antes de você pensar que a galera da Gates Foundation vai ficar chateada, o presidente da fundação, o Mark Sussman, disse assim: Warren Buffett tem sido extremamente generoso com a Fundação Gates ao longo de mais de 18 anos de contribuições e conselhos. Estamos profundamente gratos por sua doação e contribuições mais recentes, totalizando aproximadamente 43 bilhões de dólares por nosso trabalho. E o Buffett também disse o seguinte: sinto-me muito bem com os valores dos meus 3 filhos e confio 100% em como eles vão executar as coisas. O dinheiro deve ser usado para ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. Vamos fazer uma reflexão sobre imposto em heranças. Eu acredito que o objetivo do Warren Buffett realmente é filantropia, mas a gente não pode negar uma coisa. Estados Unidos, ele tem imposto federal de herança com isenção de até 12,9 milhões de dólares. A partir disso, as alíquotas progressivas entre 18% e 40%. E talvez uma forma de burlar esse imposto, que muitas pessoas utilizam, é doar ainda em vida as ações para as instituições. Só para efeitos de comparação, vamos ver o imposto em outros países. Na França, as alíquotas vão de 18% e 40%, com isenção de 100 mil euros por herdeiro. Na Alemanha, a alíquota única é de 19%, com isenção de 700 mil euros por cônjuge e 500 mil por filho. Reino Unido, isenção de 325 mil, depois a alíquota de 40%. Bens acima de 5 milhões são tributados a 45%. Na Espanha, as alíquotas variam entre 7% e 40%. No Japão, a alíquota é de 55%, com isenção de 2,2 milhões para cônjuge e 1,1 milhão por filho. No Brasil, tem o ITCMD, que são as alíquotas variando entre 1% e 8%, dependendo do estado, que define as suas próprias regras. Não tem, então, um imposto federal sobre herança. Como o Warren Buffett está doando o seu dinheiro, então? A Berkshire disse na sexta-feira, dia 28, que o Buffett está convertendo cerca de 8.674 ações classe A em mais de 13 milhões de ações classe B. 9 mil ações classe A equivale a 13 milhões
milhões de ações classe B. Das 13 milhões de classe B, a gente vai ter 9,3 milhões para Bill e Melinda Gates Foundation. Das 13 milhões de ações classe B, a gente tem 993 mil para Susan Thompson Buffett Foundation, e das 13 milhões de classe B, a gente tem 695 mil para as outras 3 instituições de caridade da família. Depois dessas doações, o patrimônio do Warren Buffett é de 207.963 ações A e 2.586 ações B. Das ações A, você tem 616 mil dólares cada uma. Das ações B, 409 dólares. Um pequeno PS aqui. A diferença da A para B é que a classe A geralmente tem mais poder de voto e as doações foram feitas de Bill e Melinda Foundation, 3,8 bilhões de dólares. Susan Thompson Buffett Foundation, 406 milhões de dólares. E para as instituições da família, 284 milhões de dólares. O patrimônio do Warren Buffett é de aproximadamente 128 bilhões de dólares. Então veja que, com intenção ou não, acaba existindo um ganho tributário. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas veem um bilionário fazendo doações, elas questionam: acho que só tá fazendo isso daqui para poder abater imposto, no final das contas você não tá ajudando ninguém, tá fazendo uma forma de passar o patrimônio para a família dele pagando menos imposto, etc. Isso daqui cabe a você julgar. O que eu posso dizer é, Warren Buffett, eu não o conheço pessoalmente, mas eu acompanho há muitos anos. Ele é a maior inspiração no mercado financeiro para mim. E eu espero um dia conhecê-lo e conversar e tomar um café com ele. Mas tudo que eu vejo e a história da vida dele, os aprendizados dele, ele é um cara que sim, ele ganhou muito dinheiro por muito mérito, além da sorte, mas ele é um cara que ele também sempre teve um bom coração, aparentemente, sempre ajudou as pessoas. Eu não vejo como criticar uma atitude dessas. Eu acho que para criticar alguém que topou não só doar 99% da fortuna, como incentivar os outros através desse tipo de ação, não tem como dizer que essa pessoa tem um coração ruim, né? Não vejo motivo para isso. Pelo contrário, eu acho uma ação fantástica a do Warren Buffett e eu acho um pensamento incrível de give back, de devolver um pouco da sorte que você resolveu, talvez ajudar pessoas que não foram tão afortunadas assim. O que você achou do que o Warren Buffett está fazendo? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.